Amados, boa noite. Sexta-feira não nos encontramos. Dor no pé, gararã, dodóizinho, mas estamos caminhando. Hoje muito contente, porque tivemos pela manhã, Aprendizes da Fraternidade, uma linda palestra, uma linda fala da nossa querida irmã Silvia, que falou sobre o texto Pretensões, é o item 138 de Caminho, Verdade e Vida. E também muito contente, porque hoje foi a eleição da nova diretoria da Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga. A casa tem 60 anos, Uma casa que distribui diariamente alimentos, banhos aos excluídos, roupinhas para os recém-nascidos, uma bênção. Então, de parabéns a Valéria Biziara, que deixa a direção da casa, a presidência, e parabéns ao Valdemar, que assume a presidência por mais este triênio. E o trabalho tem que continuar nessa bênção de Jesus, graças a Deus. Então nós ficamos contentes do trabalho que vem sendo realizado. E amanhã nós encerramos as nossas atividades no Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, com uma noite diferente, com teatro, canto, dança. Vamos também... E aí voltaremos no dia 5 de janeiro, já com uma palestra em órbita. Então, muito bom, gratificante. E eu não pude participar da eleição hoje porque estava tomando um sorinho para ficar bem, um sorinho. Tá ótimo, né? Boa noite, Rose querida, Cleuzinha, Lenise, Marcos Serafim de Araraquara, Amores. Olha aí a nossa família espiritual se juntando. E hoje, a Amélia nos traz um texto maravilhoso, sensacional, e que nós temos que tirar dele, sabe, sempre colocações para o nosso diário, para a nossa vivência diária. E então, nós já estamos, olha só, no 6º livro da Amélia Rodrigues, Trigo de Deus. Estamos no texto 24. Domingo terminamos o livro, não? E nós vamos verificar que bênção que é essa Amélia Rodrigues. E ela vai tirar este texto do Novo Testamento, muito lindo, de Lucas, do capítulo 22, versículos 31 a 34. Oi, Mauro, querido, boa noite, meu filho, tudo bem? Ótimo, juntos, é assim. Vamos lá. Aí, em Lucas está... Vocês lembram quem é Lucas? Aquele médico que não conheceu Jesus, mas recebeu toda a orientação de Pedro para que fizesse o evangelho. Pedro, cheio de atividades, abre igreja e cartas. Lucas vai pesquisar tudo do nosso querido Jesus que você vai encontrar. E faça o evangelho. E ele fez. E aí Lucas está lá. A predição da negação de Pedro. Olha que interessante. E aí, oi Kátia linda, boa noite amor. Então nós vamos ver um trechinho só para entrar na Amélia Rodrigues. Mas não é só o texto da negação. Vamos ver coisas para nós. Estão lá. Está assim: Simão, eis que Satanás vos requisitou para joelhar como o trigo.
Jesus está falando isso. Eu, porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé, e tu, quando voltares, apoie os teus irmãos. Porém, já lhe disse: Senhor, estou preparando para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas ele disse: Pedro, eu te digo hoje que não cantará o galo até que negues 3 vezes me conhecer. O galo... Você conhece Pedro? Você conhece Jesus? Eu não. O galo... Você conhece Jesus? Não, eu não conheço. Você é amigo... E aí, então, ele foi escapando. Essa é a fala de estar em Lucas. E aí, Amélia Rodrigues, desta prosa, ela tirou o texto e que nós vamos agora. Jacira Rodrigues Shelley, boa noite, meu amor. Kátia, linda, boa noite, linda. Foi da festa hoje. Então, agora, com a Amélia. 3 vezes o negou. Ela tirou de lá, estudiosíssima. Agigantavam-se as responsabilidades dos discípulos à medida que se popularizava a mensagem de Jesus. Quer dizer, Jesus foi espalhando a boa nova por todos os cantos, mas precisava da participação dos seus discípulos, porque era muito trabalho. O mestre permanecia consciente da gravidade da hora e do significado do tempo. Não tinha mais tempo para perder, não tinha. Tinha que divulgar, andar, sol a sol, além dos trabalhos de cura, alimentação, tudo isso. Não. Eles, os apóstolos, porém, que não conseguiu impregnar-se da magnitude do ministério, estavam lerdos. Jesus queria uma coisa, e eles lerdos. Desacostumados às tarefas de alto porte, viviam os nossos apóstolos da rotina do trabalho que faculta o pão e preenche as necessidades diárias, imediatas, sem descortino intelectual para os voos gigantescos. Então, ela está explicando que eles não conseguiam, eles trabalhavam o cotidiano. Ali, na Casa do Caminho, de Simão Pedro, ele dava banho, ia comida, acudia, curava leprosos e isso, mas não atinava para a excelência da parte intelectual da obra, da Boa Nova. Então, deslumbravam-se com a doutrina, amavam Jesus, porém, sem dimensão mental para a grandeza do que ocorria. Quer dizer, não tinham uma inteligência sagaz para falar: isso aqui eu preciso trabalhar, porque é hoje e é isso que vai melhorar a humanidade, é isso que vamos trabalhar, a transformação moral, é isso aí. Então, aí a Amélia continua assim: ainda hoje é assim. E é. Gente, os livros estão à nossa mão. Quantas obras deixa um Francisco Cândido Xavier? Mais de 400. Quantas obras deixa um Divaldo Pereira Franco? A série psicológica do Angeles, o Chico, a série do André Luiz. Então, é uma coisa, é demais. Então, nós ficamos no mesmismo, vai lá, não quer estudar, dá passe, aguinha para... Não! Tem que ir na profundidade da coisa.
Nós somos os galhos da videira. Nós temos que trabalhar insistentemente. Jacira Rodrigues Shelley, boa noite, amor. Deise, minha querida, lá de Angra dos Reis, boa noite. Então vamos em frente. Então, hoje é assim, se naquela época, 2000 anos, era, hoje também é assim. Não vai. Pouca coisa, amar, instruir, caridade. E aí vai. Os cristãos não se dão conta do poder da mensagem a qual se vincularam por osmose ou receberam por hereditariedade. Porque os ensinamentos chegaram. Os ensinamentos chegaram, estão conosco. E se nós não, dá licença, não estamos atentos, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Então, oi filha, boa noite, querida, boa noite, linda. Então veja bem, se penetrasse nos conhecimentos com a razão e vivesse, alterariam completamente a face social e moral da humanidade. Resolveriam os problemas econômicos, políticos, raciais que enlouquecem e enlutam os povos e dizimam centenas de milhões de vidas. Porque, com a explicação da Boa Nova, é muito simples. Vai aprendendo. Fazer ao semelhante que gostaria que fizesse para você. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tudo que você semear, você vai colher. Então, nós, estudando dessa forma, a gente melhoraria a face do planeta. Claro. Iriam ter esse mecanismo lindo para trabalhar com tudo e por todos e para todos. A humanidade inteira. E também, por quê? Está falando que resolve até o problema econômico? Porque sim, a criatura vai deixar de roubar para trabalhar. O político vai deixar também de roubar para trabalhar de verdade. E não tem diferença racial, não tem nada. Então, olha o que a Amélia está nos convidando a realizar com esse texto aqui. E ela continua. As criaturas aceitam as teses do amor e do perdão, da fraternidade e da justiça, vivendo sobre os vencidos e tripudiando sobre os fracos e necessitados. E não é verdade? Ainda hoje existem lares que uma funcionária não faz refeição junto com o patrão na mesa. Existe. Percebe? É comum. Não, só vai comer depois que eu comer. É assim. Então, se conhecesse de verdade as falas de Jesus, a divulgação da Boa Nova, quanta coisa iria ser diferente. As nossas crianças estariam aprendendo a orar de verdade, haveria fanfarra em todas as escolas, alegria nos corações dos pequenos. É muito sonho, não é? E aí ela fala o seguinte: Jesus e sua doutrina ainda são enigmas para a mentalidade de hoje. Por quê? Porque cada religião usa a fala de Jesus como a religião quer. O homem modifica, ritualiza, inventa, mas são poucas coisas. Amar, perdoar, instruir, caridade. É simples, mas é profundo. Difícil, muito difícil. E aí, a Amélia diz: aqueles que, no entanto, deixaram-se contagiar
renovaram a sociedade e tornaram-se exemplos que comovem, dignificam e inspiram o gênero humano. É claro. Como que você não vai lembrar de um Divaldo Pereira Franco? Adotou 600 filhos. Como que você... Põe lá. Um Chico Xavier, uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. São exemplos que têm que ocorrer para que os outros... Escuta, o que eles fizeram foi bom. Está aqui. Aqueles que, no entanto, deixaram-se contagiar, renovaram a sociedade e tornaram-se exemplos que comovem, dignificam e inspiram o gênero humano. Olha que lindo! Quantos exemplos que nós temos que seguir, temos oportunidade de seguir, não? Marlene Pisoni Teixeira, boa noite, meu amor, boa noite. Então, e aí, a turma queria de Jesus pão para o estômago e unguento para curar as chagas, saúde para os órgãos enfermos, mas nenhum compromisso com a vida responsável. Eu não posso ir porque vai dar trabalho, eu vou cansar, eu vou isso. Aí tá aqui. E é real, é real. É assim mesmo que funciona. Já fiz a minha parte. Agora vou descansar. E vai pro sofá da televisão, pronto. E vai passando batido. Como havia na condição de criança leviana, o Senhor a socorria e ministrava-lhe orientações salvadoras que se tornavam rumo de segurança e de libertação das paixões selvagens. Quer dizer, Jesus, o Mestre, além de curar fisicamente, curava espiritualmente, mostrando o melhor caminhar para as criaturas com as quais ele conviveu, libertando todos de paixões, da materialidade, das coisas esquisitas que até hoje tem. Era natural que as forças da ignorância e da perversidade se unissem para impedir a propagação dos ensinos superiores. É normal também. Eu não faço, mas não quero que ninguém faça. E assim vai se sucedendo. Simbolizadas na figura mitológica de Satanás, ainda hoje respondem pelas induções ao mal, à dignidade, ao crime, à covardia. Mas não é só a culpa do Satanás. Não é a culpa só dos espíritos inferiores. Porque muitas vezes nós que obsediamos o espírito inferior. Ninguém manda você vibrar no padrão dele aí e fica culpando os coitados. Não, você é culpada. Nós somos culpados. O nosso caminhar é de acordo com o que eu quero fazer. E é que está aqui cada um, entende? Então veja bem, simbolizadas essas coisas erradas na figura do Satanás, ainda hoje há quem diga que a criatura vai ao mal por culpa dele. Não, não é assim. Está na consciência de cada um o seu nível e grau de maldade e de bondade. Não tem jeito. E ninguém vai passar borracha e livrar-te disso daí. Você que tem que começar a fazer a limpeza. Então vamos ver lá. Silvia querida, boa noite. Na roupagem física ou dela despidos, esses seres rondam os obreiros do bem e aguardam o momento próprio
para desferirem as suas sórdidas agressões. Então ocorre isso mesmo. Seres rondam os obreiros do bem e eles ficam esperando o momento para dar o bote, sintonizando na faixa dos conflitos das criaturas, facilmente arrastam-nas presas às malhas das suas funestas insinuações. Mas porque a pessoa mantém o padrão mental, o semelhante atrai o semelhante. Muda. Se você mudar a sintonia, não tem jeito do obsessor, do indivíduo, te desviar do bom caminho. Não tem. Não tem, não tem. É que nós vibramos nesse padrão. E aí, ela continua. Por quê? Ingênuos e desarmados de malícia, mesmo advertidos pelo mestre, os discípulos a cada momento cediam às insinuações da força perturbadora que os sitiavam. Jesus orientava. Mantenha o pensamento, faça isso. Não conseguiu. E eles eram atormentados, porque vibravam no mesmo padrão. Aí, por isso, que nas sextas-feiras nós estudamos em O Livro dos Espíritos, não? A influência dos espíritos no mundo corporal. Foram, não sei, acho que 20 aulas, falando. Quer dizer, só vai obsediar a gente se a gente deixar e vibrar no mesmo padrão. Tá fácil. O poema rico de detalhes sobre o reino de Deus é apresentado sem cessar. E naquela noite, amena, pontilhada por interrogações quase infantis e expectativas mal definidas, Jesus acercou-se de Pedro, Simão Pedro, e advertiu-o. É uma prosa de Jesus com Pedro. E o Pedro era o mais truculento, pelo que toda a história a gente viu. Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como trigo. Quer dizer, para vos escolher. Jesus avisando ele. O trigo joeirado, escolhido, torna-se pão, e 1000 alimentam outros. O grão produz o grão, e quando esmagado, propicia a manutenção da vida. Grão é vida. O coração humano, quando ralado pela dor, liberta, emoções transcendentes, qual diamante bruto que, após burilado, fulge como uma estrela. As resistências morais do ser valem pela forma e grandeza com que suportam as provações e sofrimentos. Ralar o grão é meio para liberar os recursos nutrientes que nele dormem. O mesmo ocorre com as pessoas idealistas. Porque a pessoa idealista, ela não vê barreira para os seus propósitos da dimensão do bem. Ela sempre está pensando positivo e as coisas vão acontecendo, graças a Deus. É assim que funciona, não? Então, aí ele fala assim: ralar o grão é meio para liberar os recursos de nutrientes que nele dormem.
Para as pessoas idealistas é a mesma coisa. Você abre uma classe, você abre duas, você abre, não dá e vai, vai, vai. É isso aí. O mesmo ocorre com as pessoas. Simão comoveu-se com a revelação, mas ele prosseguiu. Jesus falou: porém, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez arrependido, fortalece teus irmãos. Quer dizer, estou te dando uma orientação. Arrepende, não faz nada errado. E além disso, te dou uma obrigação. Ajuda os outros. Ajude quem precisa mais. Que é a nossa obrigação. Que é a nossa total obrigação humanitária, etc, etc. E aí, essa informação tomou Simão Pedro de uma surpresa, de uma amargura, ficou tão aborrecido e ele respondeu: Senhor, Senhor, mas eu estou pronto para ir contigo onde quer que for, para a prisão, para a morte. Pedro, Pedro, tu me amas? Mas é claro, havia uma sinceridade na resposta. No entanto, o ser humano é a sua própria fragilidade. Gostaria de ter um comportamento quando derrapa no outro, ser fiel enquanto foge ou delata. A pessoa quer uma forma de comportamento, mas está na matéria densa, não consegue, e derrapa, e cobra, e fala. E você sabe, amores, depois que fala, a palavra não volta. Está falado. Ah? Então, está colocando aqui isto. Está colocando aqui. Jesus conhecia a fundo a fraqueza moral dos seres e, assim mesmo, os amava sem os censurar. Porque ele era o Espírito puro, bilhões de anos antes de fazer a nossa galáxia, já era Espírito puro coordenando como seria a Terra. Você calcula. E sendo dessa forma, veja bem, Espírito puro e vai morrer crucificado, por quê? Porque a fala dele era de amor, e aquele povo não entendia de amor. Entendia? De olho por olho, dente por dente? Não entendia. Antônia Pavani, boa noite, querida, boa noite. Entende? Então, Jesus conhecia a fundo a fraqueza moral dos seres, e assim mesmo os amava sem censurar. Mas é importante sabermos isso, porque ele disse, o próximo livro que iremos estudar, até o fim dos tempos. Ele disse que ficará conosco até o fim dos tempos. Agora, você percebe que mundo conturbado é esse? Que pessoas descompromissadas com a gratidão, com o agradecimento, com o amor. Não, está difícil, mas está quase impossível de prosseguir. Não está fácil. Se lá há 2000 anos não estava fácil, calcula hoje também. E para que não houvesse dúvida, Jesus arrematou falando com dó de Simão Pedro fraquejado. Declaro-te, Pedro, que hoje, antes de cantar o galo, 3 vezes terás negado que me conheces. Era aquele período difícil, entende?
que Jesus sempre, os 3 anos, foi super perseguido, absolutamente perseguido. Porque falava de amor, não tinha outra coisa. E o Sinédrio tinha um medo que ele tomasse o poder, não é? Que achava que ele ia fazer uma revolução. E outros queriam que ele fizesse isso, mas ele não veio para isso. Ele veio para trazer a paz. Muito bem. E aí, ele falou para o Pedro, olha, claro, ele sabia, vão me prender, vão perguntar para você se você me conhece e você vai me negar. E o galo vai cantar 3 vezes. Antes que ele cante, você fala, não conheço. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Jesus preso. Um minuto. Jesus preso, então, é aquele tumulto, aquela judiação, coroa de espinho, aquela cana na mão, aquela roupa vermelha, sangue, tudo isso daí. E os nossos discípulos, todos acuados, correram, se esconderam. Ficou com ele só Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria de Cleofas e João Evangelista. Aí, beleza. Muito bem. E os outros? E aí, os romanos perguntaram para um para outro, você conhece? E chegaram para o Pedro. Você conhece esse senhor aí? Eu não. O galo cantou. Mas você não conhece? Você não faz parte desse grupo aí? Não conheço não. E o medo? 3 vezes ele negou. Desculpa que eu estou tomando água, é porque eu tomei um remédio que seca a boca. Então vamos lá. Então Jesus sabia que Judas iria traí-lo e sabia que Pedro iria negá-lo. Sabia. Porque é um espírito puro, gente, crístico. E o companheiro, e aí Pedro ficou bravo. Era impossível ele falar desse jeito com ele. Ele amava Jesus. Ele abandonou tudo para seguir Jesus. E demonstrava tanto amor por ele, e que ele professou, eu te amo, você é o meu mestre. Só que, quando chega uma autoridade, Jesus sentia que lhe chegara a hora. Ele sabia. Na última ceia, oi Ana, boa noite amor, boa noite. Na última ceia, ele sabia. E dali, da ceia, eles foram para o monte. E ele falou para os discípulos, ficam uns 4 aí, olhando, orando, enquanto eu quero orar sozinho. Ele fazia isso sempre, para recarregar as baterias, não? Quando chega Judas, acompanhado dos romanos, eles nem conheciam direito Jesus, e aí, crava-lhe um beijo, preso, começou. Jesus sentia que já lhe chegara a hora. As nuvens borrascosas, prenunciando a tragédia, adensavam. O ambiente ficou esquisito, você entende? Pela colocação da Amélia. Ficou escuro, ensandecido. E assim que pegaram Jesus. Mas na hora que pegaram Jesus, lembra, ele mesmo, ele corta a orelha, Simão Pedro, de um romano. Jesus cata a orelha e coloca no lugar de novo. Coloca no lugar. Entende? Então, mas Jesus, com tudo isso, ele já sentia que ele havia realizado o seu ministério. Ele sabia para que veio e ele conseguiu, porque a humanidade nunca mais foi a mesma. Os seus ensinamentos atravessaram os séculos.
Desapareceram os romanos, Anás, Caifás, os Herodes. E cadê? Mas ele permaneceu. Por isso que ele fala, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E ele já havia feito a tarefa, que era a boa nova. O evangelho está aí. E depois, passa os anos, vem aí o Espírito de verdade e junto à doutrina espírita e está lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é nada mais, nada menos que os ensinamentos dele quando ele transitava conosco, não? E aí, ele havia já realizado o seu ministério, amara o máximo, e agora daria a própria vida em amor. E foi o que ele fez. Não é que ele morreu para nos salvar, gente. Para exemplificar, para dizer, o amor é capaz de tudo e vence, entende? E aí, então, a Amélia continua. O Getsemane, o local ali, aureolado de luar, aguardava. O que eu falei já. A ceia terminara, o símbolo da união que deveria permanecer arrebentava-se com a saída de Judas, que fora vender o cordeiro, porque quando na ceia mesmo, Jesus, você vai me trair. Aquele que o pão, que colocaram o pão no vinho, vai me trair. E era ele. Ficou sem jeito. E foi no Sinédrio pegar os 3 dinheiros para poder entregar a Jesus. Dá umas 7 horas depois, entende? Então, uma infinita comoção naquele momento tomaria conta da terra logo mais e produziria um terrível sulco nos corações humanos. Porque por menos que o nosso coração sinta diante de alguma coisa, quando você percebe a maldade, a ignorância, a prepotência, a ingratidão, você fica triste. E o que estavam fazendo com Jesus foi de loucura, entende? Tudo então sucedeu conforme estava previsto. Jesus sabia tudo. Tudo queria acontecer com ele, não foi novidade nenhuma. Tanto é que, graças a Deus, não, depois da crucificação, tinha que encerrar na sexta-feira às 3 horas. Ele tinha que morrer às 3 horas, porque no sábado não enterrava ninguém, sábado não faz nada. E um romano foi lá, cutucou, não, ele está morto. Então, aí José de Arimateia vai lá, pega, tá, me dá, enterra, parará. Bonitinho, põe numa alcova, num local. Então, e ele, Jesus olhava, cadê? Cadê os meus discípulos? Só João. Lembra? E o Douglas falou ontem isso daí, na live dele. Jesus olha para Maria e olha para o João. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Estava orientando João para cuidar de Maria. Por quê? Porque a perseguição era atroz. E Maria era mãe do Nazareno. E os irmãos de Jesus, ninguém se preocupou com a forma pela qual ele vivia. Ninguém acompanhou nada. E Jesus, aquela decepção, os companheiros, seus discípulos, cadê?
aqueles os quais ele curou. Cadê, cadê? E aí, então, os companheiros, Pedro, é a hora que pergunta, você conhece? Não, não conheço, nunca vi. Tá bom. Os companheiros, sem solidariedade, dormiam enquanto ele suava sangue e aguardava partir. Ninguém ficou ali. E o interessante é que essa recomendação que ele fez... Oi, Gláucia, boa noite. Elisete Braga, linda, boa noite. A Gláucia traz hoje. Aparecida Sabione Borali, linda, boa noite, meu amor, boa noite. Então, nossa família é isso aqui, não pode separar. Mas interessante que, passado isso daí, aí vem aquela colocação da ressurreição. Então, bonito, Maria de Cleofas e Maria de Magdala vai naquele local e a porta estava aberta. E o lençol dobrado. Escutei, cadê? Roubaram o corpo do meu mestre? Roubaram. Quando ela foi conversar com um homem, achando que era o jardineiro, não. Olhou bem, Jesus, não me toques, não fui ao Pai. Jesus não reclamou nada, que não tinha ninguém com ele. Porque ele conhecia da pequenez espiritual, sabia que não podia contar com eles, não? E então, essa agonia moral começava a alongar-se por vários séculos. Por que isso? Porque Jesus deixa a matéria e ele depois se encontra com os seus discípulos. E ele viu todos reunidos. E quando Maria de Magdala fala assim, olha, o Mestre Jesus disse para permanecermos unidos, porque ele virá ter conosco. Um deles, os discípulos, mas justo para você ele foi aparecer? Você que é uma pecadora? Aí Maria de Nazaré ficou com dó, agasalhou a moça e ela chorava, tudo bem. Passados 2 dias, aquela figura impoluta, linda, entra. A minha paz vos dou. Ficou com eles todos, não recriminou ninguém. E é uma coisa que nós temos que aprender também, entende? Nós não podemos ficar querendo que a nossa família espiritual, que a nossa família material pense o que você pensa, age como você age. Por quê? Cada um tem seu caminhar, não vai ter jeito. Ninguém vai responder pelos atos, eu não vou responder pelos atos dos meus filhos, do meu marido, não. Eu vou responder pela minha caminhada. Vocês também aqui vão responder pela sua caminhada. Não tem jeito. É uma bênção, não é? E aquela fala do Douglas, a cada um segundo suas obras. E aí, então, Jesus ficou com eles e deu uma orientação precisa da divulgação da Boa Nova. E tem obras que falam, fulano foi para a Etiópia, o outro foi não sei para onde, o outro foi para a África, você entendeu? Foi assim. E o Pedro, esse daí viajou 2 vezes para Roma, de barco. E foi ensinando a Boa Nova, onde atravessava. E quando ele está bem velho, ele tinha a cidadania romana também. Ele está bem velho, foi pego numa catacumba lá, orando e pregando, condenado a morrer crucificado. Não quero morrer crucificado de cabeça para cima. Por quê? Porque não. Meu mestre, eu não.
crucificado de cabeça para baixo. E foi. Entende? Então, é assim, tudo então sucedeu conforme estava previsto. E vocês vão vendo comigo, e é por isso que nós estamos nessa prosa, que Deus é soberanamente bom e justo. Ele foi vendo que a humanidade começou a fazer do cristianismo, olha, uma hora guerra, cruzadas, mata, tudo em nome de Jesus. Está errado. Não era isso, ele não veio para isso, não? E aí vai se notar que há necessidade de trabalhar algo diferente. É quando, liderado, claro, por Jesus, da espiritualidade, se reúne. O que vamos fazer? Vamos começar. Vamos agora trabalhar os corações, trabalhar o amor. É onde eles pegam a França. Não queria o velho mundo, não. A França, principalmente. Não queria a Inglaterra, Estados Unidos, não, a França. E ali, Hippolyte Léon Delisle vai, eu comecei a pesquisar. Nossa, a vida existe após a morte. Nossa, e aí foi. E aí surgiu o Espiritismo, 1857. Rasgando os véus das mentiras, dos medos, das tristezas, dos pecados. Não tem pecado. O que tem são equívocos. Ah, mas se você pecou, agora não tem. Tem jeito, tem o recomeçar. Nunca a criatura vai ficar abandonada. Nunca, nunca. Então, esse texto é para lembrar tudo isso. E aí, os companheiros de Jesus, sem solidariedade, dormiam enquanto ele suava sangue e aguardava a morte. A agonia mortal começava para alongar-se por vários séculos. Por que vários séculos? É o que eu estou falando para você. O homem foi modificando cada hora o que Jesus era. Primeiro, vamos pensar assim. Olha, Jesus tem que ser aquele que vai salvar a Jerusalém dos romanos, tem que ser lutador. Não era. Porque Jesus tem que ser... Cada hora uma coisa. Nossa, quanta coisa em nome de Jesus. Matança, matança, matança. E, com a doutrina espírita, clareou as mentes. A vida continua. E o amor é a maior caridade. É o amor. E aí? A agonia mortal começava para alongar-se por vários séculos. Gente, 1857, para chegar ao Espiritismo, com essa filosofia, com essa colocação nova, com essa forma de pensar, com esta religiosidade, fazer o semelhante que gostaria que fizesse para você. É diferente. É diferente. É outra conotação. É um outro mundo. E por que no Brasil? Por que vir aqui os jesuítas Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta? Porque os jesuítas era para dominar a situação. Não, eles eram bondosos, mas você não pode esquecer que Padre Manuel da Nóbrega era o grandioso Emmanuel, lá de 2000 anos a 2000 anos. Então está aqui, só amor, não? As estrelas, diz Amélia, como olhos divinos, piscavam ao longe, vendo tudo. E
E Jesus foi preso, arrastado de um para outro lugar, sem uma palavra de justificativa e sem ninguém para o defender. Olha que judiação. Pois este. E a mãezinha do lado. Madalena, Maria de Magdala, João Evangelista, e ali. Não? E aí, naquela noite inesquecível, sob o velário dos astros, 3 vezes Pedro o negou após o cantar do galo. 3 vezes, não apenas uma vez, mas arrependeu-se depois e fortaleceu os seus irmãos. Ele teve, o Pedro, uma caída homérica. Ele teve uma caída homérica. E quem de nós não temos caídas? Veja bem, quem de nós? Quantas caídas? Maridos, esposas que traem-se entre si, filhos, netos que tomam caminho aqueles os quais não gostamos. Quantos caídos atrás de drogas, de bebidas, de tudo que você pode imaginar. E aí, quanto? Vivemos isso. Só que temos que lembrar que Deus é soberanamente bom e justo. E Ele, uma hora, no tempo dele, vai dar oportunidade para esse filho, para essa filha, para esse neto, para recomeçar. Não vai perder. Não vai perder a criatura. Não vai. A ordem é essa. Você faz a caminhada, você não acertou, recomeçar. Acabou. E é isso. As caídas são várias em nossas vidas. Quantas famílias se desestruturam por nada, só por vaidade, egoísmo, prepotência, luxúria. Quantas? Quantos filhos matando a família, a mãe, para ficar com a herança, como que se fosse ficar para isso para sempre. Então, são horrores que estamos vendo, mais próprio da natureza pobre do espírito em evolução. Todos estamos a caminho da evolução. O que é o real espírita? É aquele que luta para a sua transformação moral, de tudo. Mas fazendo o quê? Vencendo as más tendências. Não é fácil, gente. Não é fácil. Por isso não tem crítica para nada. Cada um segundo suas obras. E vamos em frente. Uma hora a ficha cai. E uma hora a criatura fala, meu Deus, eu não posso mais errar. Porque estamos no plano de expiação e provas e entrando no de regeneração. Como diz Jorge Larraia e tantos outros. Muito bem. Será que vamos ter oportunidade de reencarnar no Brasil, numa próxima? Porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Será? Ou será que temos que reencarnar na África, lá no Hamas? Não sei. Entende? Então, hoje, nós, com essa lição, sabemos o seguinte: todos têm suas caídas, pequenas, grandes, mas merecem todos o retorno, o recomeço. A sério, acomoda, acolhe. Ah, mas esse menino não vai para frente, não interessa. Acolhe, acolhe. Porque o futuro a Deus pertence. Então,
Ninguém da nossa família espiritual está isento, fala, mas eu não peco, eu não faço nada errado. Nem... Pensar, e o pensar? E o pensar? E o acomodar-se? E a criatura que pensa que ela veio para ser servida e não servir? Meu Deus do céu! Difícil. Com esse texto de hoje, nós vamos lembrar só o seguinte, com bastante amor. Pedro negou Jesus, sim, medo. Mas ele deu toda a sua vida na divulgação da Boa Nova. Ele fundou muitas e muitas igrejas, pequenas igrejas, escrevia carta para todos os lugares, tentando fazer com que a criatura entendesse que Jesus era a melhor criatura do mundo. A Boa Nova era aquilo que salva, a excelência de tudo. O Mauro disse, somos privilegiados por termos recebido as 3 revelações. Não podemos alegar ignorância, mas muitas vezes ainda negamos Jesus. Claro, Mauro. Quando, Mauro, nós não acolhemos uma criança numa sala de aula ou num berçário, nós estamos negando Jesus. Quando não fazemos isso, não é coisa... Você entende, Mauro? É tão pequeno, não é para você levar para casa. Às vezes tem uma vaga em tal lugar, não tem, não quer saber. Por quê? Porque não quer pensar, porque não quer auxiliar. Mas está cheio disso, Mauro. Quando podemos fazer, né? Você falou certinho, ótimo, é isso aí mesmo. Muito bom. Nós não podemos alegar ignorância, não, porque está para nós aí. E é tão simples, é tão simples. Então, lembrar disso. Pedro negou, mas cumpriu a missão. Muito bem. Divulgou. Teve recomeço, mas nós também. E se tivermos caída, oportunidade de levantar. Alguém caiu da família, fez coisa errada. Acolhe. Não é fácil, mas acolhe. É assim que funciona, não? E assim nós ficamos felizes com todos, graças a Deus. Gosto que coloque aqui, porque a gente vai pegando mais coisas. É para entender o texto, que hoje nós não estamos livres das caídas. Não. Mas temos a oportunidade de, se cair, levantar, igual o Pedro. Ah lá, a Glaucia, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes. É, meu amor. Beleza, tá bom? Vamos orar. Que bênção, Jesus. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas. Espíritos protetores de todos da nossa família espiritual. Amados, sempre, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Agradece essa reencarnação, amores. Agradece. É uma dádiva, uma bênção. Obrigado pela família que formamos. Mas tem desafeto. É assim que tem que ser. Obrigado pelo lar. Obrigado pela profissão. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Pessoas simples do nosso convívio. Obrigado por tudo. Mas, amados, com muita fé e amor, eu peço, abençoai a
todos da nossa família espiritual. E que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. A mesma coisa, abençoai os familiares de nossos irmãos. Iluminai os lares, colocando paz, harmonia, amor, abençoai. E é claro que tudo que temos está na nossa consciência, as leis morais. Alguma coisa nós queremos mudar, nós queremos melhorar, nós queremos. Então, Jesus, eles vão pedir, enquanto oramos, auxilie os nossos irmãos. O que eles querem, o que eles pedem, porque o momento é deles. Enquanto eles pedem, nós oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, Pai, não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todos os males, da preguiça, da maldade, do egoísmo, da prepotência, livrai-nos do orgulho, para sermos melhores, porque o Senhor pode. Que assim seja, graças a Deus. E com muita fé, com muito amor, que vocês tenham uma excelente noite com Jesus. Até, se Deus quiser, sexta e domingo, 21. Um beijo no seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu beijo, meu abraço. Fique com Deus. Fiquem com Deus. Amados, não é fácil. Não é fácil. São testes que estamos aí para aprender. Estamos caminhando muito e bem. Fiquem com Deus. Bons sonhos.